Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo de agora: a janela de transferência do Flamengo está sendo modesta? Isso é uma novidade ou já era esperado? Vamos falar sobre isso? Você já deixa o like, se inscreve no canal aqui embaixo. Aqui embaixo também você deixa seus comentários para a gente trocar uma ideia. Estou gravando esse vídeo aqui porque tenho visto muita gente, muito torcedor do Flamengo, me mandar mensagem e mandar mensagens nas redes sociais aí, várias delas, alguns revoltados, outros ironizando, outros ponderando, outros perguntando sobre a janela de transferências do Flamengo. E é evidente que o torcedor do Flamengo sabe que houve troca de comando na presidência do Flamengo, né? Saiu a gestão do Rodolfo Landim para a entrada da gestão do Luiz Eduardo Batista, o chamado popularmente como BAP, e quando tem uma gestão, é normal, quando tem uma troca de gestão, é normal você trocar algumas pessoas, você demitir umas, botar outras, pessoas que tenham a ver com o seu estilo de trabalho, da sua confiança, e tem virado uma espécie de constante. Você vê, quando o Flamengo anuncia alguma modificação, alguma troca, alguma chegada na parte de administração, na parte de gestão do clube, o torcedor ir lá e dar uma sacaneada, dar uma ironizada, dizer: contrata anuncia médico, mas não anuncia jogador, anuncia diretor, mas não anuncia jogador, contratação que é bom, nada, reforço para o time que é bom, nada. Isso tem virado uma constante em qualquer publicação que o Flamengo faça ou qualquer publicação que envolva o Flamengo. E aí, eu estou gravando esse vídeo para pontuar aqui no canal do VSR algo que eu tenho falado já direto, e falei isso em podcast, falei isso quando fui lá no Charla, falei isso quando fui lá no BarbaCast, tenho falado isso nos programas da TNT Esportes, no De Placa, em vídeos gravados para a TNT Esportes, e agora eu estou falando aqui. A janela de transferências do Flamengo de janeiro, o Flamengo fez no meio do ano. Isso precisa ser pontuado, isso precisa ser dito para o torcedor, para alinhar a expectativa do torcedor. No meio do ano, na janela do meio do ano, o Flamengo contratou esses jogadores aqui. Esses jogadores. O Flamengo trouxe Michael, de graça, entre aspas, né? Sempre tome cuidado com esse contratou de graça. Ele é de graça no sentido que não houve pagamento para o clube de origem, mas nada é de graça. E no futebol brasileiro hoje, nada é de graça. Inflacionado do jeito que o futebol brasileiro está, nada no futebol brasileiro é de graça. Nada, nem um copo d'água. Então, assim, o Michael chegou do Al Hilal sem o Al Hilal receber nada, mas é lógico que o Flamengo pagou, ou vai pagar, ou está compondo o pagamento de luvas para o Michael. O Flamengo contratou o Alexandre, e lógico que o Flamengo vai pagar luvas para o Alexandre. O Alexandre tinha seu contrato terminado com a Juventus, chegou ao Flamengo sem o Flamengo pagar a Juventus, mas pagou luvas ao Alexandre. O Flamengo pagou quase 4 milhões de euros para trazer o Gonçalo Plata. O Flamengo pagou 18 milhões de euros para trazer o Alcaraz. Então, essa janela do meio do ano que o Flamengo fez, ela foi uma janela meio que de emergência. Tirando a contratação do Gonçalo Plata aí, a contratação do Alcaraz, que era uma contratação com mais um viés de investimento, um viés de achar, pelo menos era o que achava o departamento de futebol anterior, que era uma ótima oportunidade de contratar o jogador por esse valor, valorizar ele e depois vender, utilizar ele, ter o ganho técnico das atuações dele e depois ainda vender ele por mais, que eu até questiono, mas isso aí é tema para um outro vídeo. Todas as outras três, elas são contratações meio que para correção de rota. Por quê? Porque o Flamengo perdeu muitos jogadores machucados no meio da temporada passada. O Flamengo perdeu o Vinha, o Flamengo perdeu o Cebolinha, o Flamengo perdeu o Pedro. Então, a janela do meio de 2024,
em que o Flamengo gastou 22 milhões de euros pagando aos outros clubes mais o quanto ele pagou de luva para Michael Alexandre, que eu não sei quanto é, talvez agora, quando o balanço do Flamengo seja publicado, acho que até março, abril, publica o balanço. Lá a gente vai descobrir quanto que foi pago pro Alexandre e pro Michael de luvas. Mas o gasto que o Flamengo poderia ter na janela de janeiro foi gasto no meio de 2024. Então a realidade nua e crua para o torcedor do Flamengo é: a janela de janeiro o Flamengo já fez no meio de 24. Isso quer dizer que a janela de janeiro do Flamengo vai ser uma janela modesta, vai ser uma janela pobre, no sentido de grandes contratações. Essa é a realidade. O José Boto, que chegou agora como diretor de futebol, ou como responsável por todo o departamento, o gestor profissional do departamento de futebol do Flamengo, ele tem batido na tecla que o elenco do Flamengo é muito bom, o elenco do Flamengo é excelente, o elenco que já está montado e que precisa de uma ou outra contratação pontual. E essa contratação pontual é um atacante para substituir o Gabigol. Pelas informações de agora, que o Vene publicou no canal dele no YouTube, o Vene Casagrande, esse atacante deve ser, ou está tudo encaminhado para ser, o Juninho, que estava no Qarabag. Então, se tudo funcionasse de acordo com o que a gente projetou, ou de acordo com quem analisou o que aconteceu no Flamengo no ano de 2024, essa janela de janeiro, o Flamengo contrataria um reforço. O atacante para substituir o Gabigol e um atacante que possa suprir a necessidade do Flamengo até o Pedro voltar. Pedro teve uma lesão de ligamento cruzado no começo de setembro e está previsto que ele volte no meio do ano. Então, o titular do Flamengo é o Pedro, né? Excelente atacante, não precisa ficar falando aqui da capacidade do Pedro. Então, o pontual para a janela de janeiro é buscar um atacante que substitua ou supra a ausência do Gabigol, que foi para o Cruzeiro, e administra a ausência do Pedro até o Pedro estar recuperado. Essa é a janela do Flamengo. Essa é a janela do Flamengo do meio do ano. Por quê? Porque, repito, investimentos que talvez fossem para ser feitos agora, em janeiro, foram feitos no meio do ano para consertar as lesões ali e para tentar dar uma força para o Flamengo na sequência da temporada. Essa é a realidade. Essa é a verdade no cru. Então não adianta o torcedor ficar desesperado. Ah, não está vindo reforço. Ah, não anuncia ninguém. Ah, não contrata ninguém. É isso aí mesmo. Ponto. O cenário é esse. Sem querer dourar a pílula, a verdade é essa. O Flamengo não vai fazer movimentos importantes de impacto de contratação na janela de janeiro. Vai chegar o atacante, que pelo visto é o Juninho, anunciando aí, a gente pode fazer vídeo aqui no canal para falar sobre ele, e agora o Flamengo vai buscar um zagueiro, por quê? Porque vendeu o Fabrício Bruno para o Cruzeiro. Com a saída do Fabrício Bruno, o Flamengo hoje passa a ter 2 zagueiros titulares, Léo Ortiz e Léo Pereira. A terceira opção da zaga é o Cleiton, que é muito novo, que é um garoto. Né? Ah, tem o Pablo que voltou do Botafogo. Não sei qual o nível de confiança que o Pablo vai passar para o Felipe Luiz. O Pablo, aquele que foi campeão pelo Corinthians e tudo, e que veio para o Flamengo, nunca disse que veio, foi para o Botafogo, jogou acho que 2 jogos só, não jogou um jogo completo no Botafogo em 2024, retornou ao Flamengo e está inscrito aí, vai começar jogando no Campeonato Carioca junto com o time alternativo, o time reserva, time sub-20 do Flamengo. Então, assim, hoje o Flamengo tem esses 4 zagueiros do time profissional, Léo Ortiz e Léo Pereira, os 2 titulares absolutos. A terceira opção da zaga é o Cleiton, que é muito novo, verde ainda, não tem a bagagem, e o Pablo, que a gente precisa entender como o Pablo volta, se o Pablo vai ter, se o Felipe Luiz vai acreditar no Pablo. Então, com a saída do Fabrício Bruno, com a ida do Fabrício Bruno para o Cruzeiro, vendido por 7 milhões de euros à vista, ou seja, o Cruzeiro
acho que já depositou nessa sexta, ou ainda vai depositar nessa sexta, os 7 milhões de euros. O Flamengo vendeu o Pablo, e uma venda também que foi colocada, foi pensada e aprovada, primeiro, porque o Fabrício Bruno queria ir, e segundo, porque era uma necessidade do Flamengo de ter capital de giro. Sabe o que é capital de giro? Que é chamado fluxo de caixa? É ter dinheiro em conta para pagar as coisas? Porque a administração anterior deixou, segundo as informações, o caixa do Flamengo com 3 milhões de reais quando passou o comando do clube para a nova direção. Então, assim, é mais uma razão da janela de janeiro do Flamengo não ser uma janela robusta, não ser uma janela vasta. É uma janela modesta. Até por isso, os gastos já foram feitos no meio do ano, o gasto com o terreno do estádio esvaziou o cofre do Flamengo, e hoje o Flamengo não tem dinheiro, não é que o Flamengo está quebrado, já falei sobre isso, tenho falado sobre isso também, é que o Flamengo, neste primeiro semestre, ele está com uma preocupação de fluxo de caixa, porque os dinheiros de patrocínio ainda vão entrar, dinheiro de premiação vai entrar ainda, então o Flamengo precisou também vender o Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno queria sair para jogar mais tempo e tudo, mas também foi importante para o Flamengo vender o Fabrício Bruno por essa questão. Então, para deixar claro, a janela do Flamengo está sendo modesta em janeiro? Sim, porque a janela do Flamengo de janeiro precisou ser feita no meio do ano. O Flamengo vai buscar um atacante, que parece que é o Juninho, e o Flamengo vai buscar uma terceira opção de zaga com mais bagagem do que o Cleiton, para ser o primeiro reserva ali de Léo Ortiz e Léo Pereira. Essa vai ser a janela do Flamengo. E se vender o Wesley? Se vender o Wesley, aí vão buscar um lateral direito também. Mas, no mais, o time do Flamengo é o time que terminou 2024. Pelo menos até a janela do meio do ano, pelo menos até a janela de junho, a janela que vai ter ali, acho que final de maio, começo de junho, que vai ter ali uma mini janela pensando no Mundial de Clubes. Se o Flamengo for fazer investimento, vai ser no meio do ano de 25, pensando no Mundial de Clubes. A realidade é essa. Eu não estou aqui para contar historinha, eu não estou aqui para falar coisa que agrada o ouvido do torcedor. A realidade é essa. Então, você pode até ir lá na publicação, fazer uma brincadeira, falar sobre não chega ninguém, não anuncia ninguém. Pode. Mas a realidade é essa. Não vai chegar ninguém mesmo. Vai chegar o atacante, que deve ser o Juninho, e vai chegar um zagueiro para repor o Fabrício Bruno em algum momento. Ponto. Essa é a realidade. Essa é a verdade nua e crua. Quero te ouvir. O que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Deixe seu comentário aqui embaixo. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.